Olá, eu sou Gustavo e eu estou aqui para falar sobre química, ou mais especificamente, sobre as forças intermoleculares da comparação entre sólidos e líquidos. Para começar, a grande pergunta é: o que são forças intermoleculares? Diderik van der Waals, em 1873, definiu as forças intermoleculares como a interação entre moléculas com ligações covalentes. Segundo o cientista, a forma com que as moléculas interagem entre si gera uma alteração no ponto de fusão e ponto de ebulição das moléculas. Esses pontos são as temperaturas no qual o composto ele passa para o estado sólido ou líquido e líquido ou gasoso, que no caso acontece com ponto de fusão e ponto de ebulição. Ou seja, é possível definir as forças intermoleculares com a forma como as moléculas interagem entre si e é bastante importante também para determinar o seu estado físico. A água ela é encontrada predominantemente no estado líquido na Terra. Porém, ela também pode ser encontrada na forma sólida ou gasosa. Pode estar também como exemplos de compostos com interações intermoleculares o dióxido de carbono, ou CO2, que é encontrado principalmente a temperatura ambiente na forma gasosa. Um detalhe bem curioso a respeito da nomeação dos compostos é que quando você encontra um composto predominantemente na forma gasosa, ela é definida como gás, tipo gás carbônico, CO2. Já quando um composto não é encontrado principalmente naquela forma, que nem ocorre na água, que é mais encontrado na forma líquida do que na gasosa, você vai definir o estado gasoso da água não como gás de água, e sim como vapor d'água. E por último, também temos um outro exemplo de interação intermolecular, o ácido clorídrico, que mais para frente será novamente citado. Forças de London ou de polo induzido é o tipo de força que ocorre entre moléculas apolares, ou seja, moléculas que não possuem nem parte positiva ou negativa, pois os elétrons são distribuídos de forma uniforme em sua eletrosfera. Porém, os elétrons eles podem se acumular em uma região de uma molécula, criando nela um ponto negativo e outro positivo. Como essa molécula está muito próxima das outras, esse dipolo temporário acabará induzindo a outra molécula a entrar a adquirir essa carga. Aí assim, sucessivamente com outras moléculas próximas. Aqui, a molécula 1 vai adquirir carga negativa de um lado e positiva de um outro, induzindo na segunda a adquirir esse mesmo tipo de carga. E, consequentemente, fará com que isso ocorra também na 3. Como exemplo de moléculas com a interação do tipo de polo induzido, temos o gás de hidrogênio, que é bastante utilizado em balões atmosféricos e de publicidade. Outro exemplo de molécula com esse tipo de interação é o gás metano, que é produzido na digestão da maioria de seres vivos, como as nossas inimigas, e além também, é claro, do dióxido de carbono, que também é outro exemplo de gás com interação de polo induzido. Força do tipo de polo permanente ou de polo é um tipo de força que ocorre entre moléculas polares, com exceção daquelas que apresentam na sua composição hidrogênio ligado diretamente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Como essas moléculas são polares, elas interagem entre si de forma que vai formar um polo negativo e um polo positivo. Vai unir elas formando um dipolo, como mostra, por exemplo, nesse exemplo. A parte negativa, por exemplo, citando novamente o ácido clorídrico, ele seria o cloro, e a parte positiva seria o hidrogênio. Veja que a parte positiva, o hidrogênio, ele vai interagir com a parte negativa de outra molécula, que seria o cloro. E com isso elas vão ficar se aproximando, formando um dipolo. Um detalhe que é bem importante de se notar é que a presença de dipolo faz com que a interação de polo seja muito mais forte ou intensa do que a do tipo de polo induzido. A última forma de força intermolecular são as pontes ou ligações de hidrogênio, que é um tipo de força molecular que também ocorre em moléculas apolares, mas apenas se o átomo de hidrogênio estiver diretamente ligado aos elementos químicos flúor ou oxigênio ou nitrogênio, como ocorre, por exemplo, nesse exemplo com a água. Veja que o hidrogênio, que é a parte positiva do átomo, ele vai ser atraído pela parte eletronegativa de outra molécula, que é o oxigênio, e assim vai acontecer com várias moléculas. Com isso, vai haver maior proximidade e, é claro, essas interações são um pouco mais difíceis de ser feitas. Outra coisa que é bem importante você notar é que como ocorre é enorme
diferenças de eletronegatividade entre os átomos, trata-se de uma força intermolecular de alta densidade, ou seja, que é muito mais forte, ou seja, ela é mais forte do que o dipolo-dipolo e é mais forte do que o dipolo induzido. Para não ficarem dúvidas, vou explicar novamente a ordem crescente de energia entre todas as interações intermoleculares. O dipolo induzido ele é o mais fraco de todos, porque a molécula ela precisa ser induzida para conseguir induzir as outras. Logo após, a dipolo-dipolo é mais forte, porque ela possui naturalmente carga positiva e negativa, né, dentro dela mesma, na molécula. E por último, as pontes de hidrogênio são mais fortes, porque há maior diferença de eletronegatividade entre os seus átomos. E com isso, ela seria a mais forte de todas as forças intermoleculares. A partir de agora, estaremos analisando os estados da matéria. As moléculas possuem diferentes estados físicos, podendo estar muito juntas, próximas ou afastadas, o que seria equivalente aos estados sólido, líquido e gasoso de um composto, como ocorre, por exemplo, aqui. As moléculas muito juntas são no estado sólido, um pouco próximas, no caso, estado líquido, e um pouco afastadas, estado gasoso. Uma coisa que é importante sempre se lembrar é que entre cada um deles existe um ponto. Entre sólido e líquido existe um ponto de fusão, e entre líquido e gás existe um ponto de ebulição. No estado sólido, os compostos com ligações covalentes têm suas moléculas muito próximas umas das outras. Nesse estado, o volume e a massa são definidos. Isso ocorre com a água, por exemplo, quando ela está a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Com isso, todas essas moléculas vão ficar muito próximas, e com isso, ela vai possuir uma massa, vai possuir mais facilmente uma massa. No estado líquido, os compostos com ligações covalentes têm suas moléculas próximas umas das outras, mas não tanto como no estado sólido. Com isso, somente o volume ele vai ser possível de definir no composto. Muito obrigado pela sua atenção, por ter assistido esse vídeo, e obrigado. Isso é tudo, pessoal.